Química avançada. O equilíbrio químico. Equilíbrio dinâmico. Os movimentos do cotidiano acontecem naturalmente numa direção, para baixo. Mas parece que as reações químicas funcionam nos dois sentidos. Sob um certo conjunto de condições, as reações ocorrem para frente. Sob outro conjunto de condições, parece que a reação para. E em certo meio, a certas circunstâncias, as reações podem se reverter, os produtos podem se desassociar e as matérias-primas podem voltar à origem. Ainda mais incrível é o que os químicos querem que aceitemos, que tanto as reações para frente como para trás ocorrem simultaneamente. Quando o tetróxido de dinitrogênio incolor é aquecido, ele começa a se desassociar no dióxido de nitrogênio, marrom avermelhado. E se o dióxido de nitrogênio for resfriado, ele reage formando o tetróxido de dinitrogênio incolor. Se for deixado a temperatura e pressão constantes, a reação parecerá parar, com uma mistura de dióxido de nitrogênio e tetróxido de dinitrogênio em cada frasco. Mas os químicos querem que acreditemos que a reação não cessou. Em lugar disso, ocorrem milhões de reações num sentido para contrabalançar milhões de reações no outro. É uma condição que eles chamam de equilíbrio dinâmico. Se isso é verdade, precisamos de um modelo que mostre como as moléculas individuais estão se comportando. Vamos combinar um mol de gás hidrogênio incolor com um mol de gás iodo roxo num frasco de 1 litro, aquecendo a 445 graus Celsius. A cor roxa começa a clarear, indicando que o iodo está sendo consumido. Eventualmente, o gás fica quase incolor e permanece assim. Equilibrando a equação, esperaríamos que a reação produzisse 2 moles de iodeto de hidrogênio. Analisando, porém, o frasco contém apenas 1,6 moles de iodeto de hidrogênio, 0,2 moles de hidrogênio e 0,2 moles de iodo. Será que esta reação parou mesmo? Ou atingiu seu equilíbrio dinâmico, com reações ocorrendo continuamente nos dois sentidos? Vamos ver um modelo de colisão baseado na teoria cinética das moléculas. A teoria cinética das moléculas propõe que as moléculas estão em movimento constante. Assim, cada molécula individual sofre colisões intermináveis. A energia desse movimento aparece de várias formas, como rotação, vibração causada pelo movimento dos átomos dentro da molécula e de translação, ou de movimento retilíneo pelo espaço. Quando se aplica calor a qualquer molécula, a energia térmica é transformada em energia cinética. Agora vamos examinar como duas moléculas podem se encontrar e reagir. Se não tiverem energia suficiente, irão apenas se chocar. Com mais energia, porém a um ângulo de ataque inadequado, acontecerá o mesmo. Mas com energia suficiente e o ângulo correto, elas reagirão. O hidrogênio e o iodo formam iodeto de hidrogênio. É claro que duas moléculas de iodeto de hidrogênio também podem se encontrar. Com energia suficiente e o ângulo certo, elas também reagirão para formar o hidrogênio e iodo. Se a energia térmica puder ser convertida em energia cinética em moléculas individuais, isso dá ao hidrogênio e ao iodo uma queda de energia para formar o iodeto de hidrogênio.
Mas o calor também aumenta a energia cinética do iodeto de hidrogênio e lhe dá uma queda de energia para recompor hidrogênio e iodo. E nessa confusão de moléculas, não há nenhum motivo que impeça as duas reações de ocorrerem simultaneamente. Agora, como é que este modelo explica o equilíbrio dinâmico? Inicialmente, se houver apenas hidrogênio e iodo, só esta reação tem condições de ocorrer. As quantidades de hidrogênio e iodo diminuem rapidamente. Naturalmente, ao mesmo tempo, a quantidade de iodeto de hidrogênio aumenta rapidamente. Mas, quando a concentração de iodeto de hidrogênio cresce, esta reação se acelera. À medida que sobram cada vez menos moléculas de hidrogênio e iodo para reagir, esta reação fica mais lenta. Finalmente, as velocidades das duas reações se igualam. Com o passar do tempo, o sistema atinge um estágio em que as quantidades de hidrogênio e iodo permanecem constantes e a quantidade de iodeto de hidrogênio não aumenta. Foi atingido o equilíbrio. É um equilíbrio dinâmico porque as reações podem continuar tão intensamente quanto antes. Mas não há uma mudança na concentração de qualquer um dos participantes. Portanto, só parece que parou. A intensidade da reação para a frente é igual à da reação no sentido oposto. Este modelo das reações químicas nos obriga a mudar o modo como vemos a química. Se as reações eventualmente pararem, então este símbolo de sentido único descreverá adequadamente as reações químicas. Mas se as reações forem dinâmicas, mesmo quando parecerem ter parado, só é preciso a formação de algumas poucas moléculas para levantar a possibilidade de uma reação em sentido oposto. Se este for o caso, sempre que vermos este sinal, mentalmente deveremos ver 2. É claro que, como não podemos realmente ver a atividade molecular para provar que nosso modelo é válido, seria bom termos alguma prova experimental do equilíbrio dinâmico. Tomemos um recipiente com hidrogênio e iodo, a temperatura e pressão constantes, e deixemos que atinja o equilíbrio. Quando a reação parecer ter cessado, teremos uma mistura de 3 gases. Separe-os cuidadosamente e meça a quantidade de cada um. Agora pegue um segundo recipiente, exatamente à mesma temperatura e pressão e com a mesma quantidade de cada gás, mas com uma alteração. Vamos usar um isótopo radioativo de iodo. Como já determinamos que estas são as quantidades e condições do equilíbrio, não deve ocorrer reação alguma se o equilíbrio for uma verdadeira parada da reação. Uma semana depois, devemos poder separar os reagentes e encontrá-los inalterados. Mas será que foi isso que aconteceu? Quase. As quantidades dos reagentes não mudaram. Mas agora, há uma quantidade substancial de iodo radioativo combinado no iodeto de hidrogênio. Uma prova evidente de que o equilíbrio é dinâmico. Há uma reação direta e outra inversa, continuamente trocando átomos de molécula em molécula.